Salve a toda a Irmandade com a Santa Paz de Deus. Sejam bem-vindos a mais um estudo do canal CCB Estudos. A paz de Deus. Seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, o nosso estudo de hoje é: um cristão pode usar barba? Quem acompanha meu canal já sabe que eu já fiz um estudo referente a esse assunto. Porém, houve a necessidade de eu refazer tal estudo por motivos de eu ter deletado acidentalmente o estudo que já estava postado, ok? Então vamos ao estudo então. Esse estudo não tem interesse em entrar em conflito com o tópico de ensinamento da Congregação Cristã do Brasil, que saiu no ano de 2017, que trata a respeito do uso da barba para os irmãos da nossa igreja, inclusive aqueles que fazem parte do ministério. Então vamos ler comigo o tópico 11 do parágrafo 11 do tópico de ensinamento de 2017, com o título Barba Crescida ou Cavanhaque, repetição do tópico 9 de 2014. Aconselhamos nossos irmãos, inclusive seus filhos, que não é conveniente aos nossos princípios, aos princípios da igreja, o uso de barba crescida e nem cavanhaque, como também os cabelos penteados de forma exótica. Quanto aos recém-chamados na graça, aguardemos que o Senhor faça a obra. A obra que se refere que Deus tire o costume de usar barba. Então, até aqui, a Congregação Cristã do Brasil, igreja na qual eu também faço parte há mais de 17 anos, ela está condenando o uso da barba, certo? E de que aqueles que são convertidos, recém-convertidos, devemos orar por eles para que Deus toque no coração de limpá-los, desse costume. Vamos continuar. Bom, a saudação com ósculo santo em um rosto com barba crescida torna-se incômoda, tendo em vista a recomendação da palavra saudai-vos uns aos outros com um santo ósculo, de Romanos 16:16. O ministério reprova o uso desse costume, Quanto aos irmãos que ocupam cargos ou ministérios, apresentando-se assim, ou seja, usando barba, usando cavanhaque, serão advertidos a enquadrarem-se neste ensinamento e, se persistirem, deverão deixar seus cargos, ou seja, serão convidados a abandonarem seus cargos ministeriais ou expulsos. Bom, pois esta é a disciplina da Congregação Cristã no Brasil, conforme os tópicos já anteriormente aprovados em reuniões gerais anuais de ensinamentos, os quais têm força estatutária, artigo 44 do Estatuto da Congregação Cristã do Brasil. Então, conforme podemos ver, o Estatuto da Congregação, o tópico de ensinamento que já havia saído em 2014, no parágrafo 9, em 2017 foi repetido no parágrafo 11, condena totalmente que os irmãos utilizem a barba crescida ou o cavanhaque. Aqui eu estou com dois. Eu estou com um cavanhaque um pouco maior e com a barba, vamos dizer assim, a fazer, mas aparecendo. Eu não sei como está no vídeo aí, mas a minha barba está aparecendo. O cavanhaque ele está mais evidenciado. Bom, a congregação ela também chama o ato de usar barba de costume, como se fosse um costume do mundo, certo? Aqueles que são recém-convertidos, nós devemos aguardar que o Senhor faça a obra de retirar esse costume, e aqueles que têm ministério na Congregação Cristã do Brasil, seja auxiliar de jovem, diácono, cooperador, ancião, enfim,
Se não se enquadrar nesse ensinamento da igreja, não retirar a sua barba, o cavanhaque, ficar com o rosto totalmente liso, serão expulsos de seus cargos, independente das suas boas obras, independente do seu empenho na obra, né? De tudo que tenha feito pela Irmandade, pela obra de Deus, certo? Independente de quantas décadas está servindo a Deus na congregação, vai perder, vai ser expulso por causa do uso da barba. Porque é incômodo na hora de saudar com o ósculo santo. Quem não é da congregação cristã, não sabe o que é ósculo santo, é o ato de dos irmãos se beijarem, saudando, se saudarem se beijando no rosto. Então, é incômodo. A congregação, ela explica que é incômodo, então, saudar usando barba, ok? Então, por isso que deve se tirar. Bom, primeiramente, eu gostaria de tocar em alguns pontos aqui extrabíblicos, certo? Ainda não vão entrar nas escrituras. Será que Cristo e os apóstolos, eles realmente se sentiam incomodados ao se saudarem com o ósculo santo? Pois todos nós sabemos que era o costume dos hebreus, e depois eu vou até mostrar por quê, todos usavam barba. Eles não tiravam, eles não se barbeavam em hipótese alguma. Não posso falar que em hipótese nenhuma, porque há situações em que deveriam tirar a barba. Mas fora essas situações atípicas, especiais, eles não podiam se barbear. Será que Cristo e os apóstolos se sentiam incomodados com isso? Há alguma menção no Novo Testamento, alguma recomendação, algum ensinamento que nós devemos retirar a nossa barba para não incomodar, para não ser incômodo no ósculo santo? Não, não existe nenhuma menção no Novo Testamento. Certo? Esse tópico de ensinamento, ele chama primeiramente o hábito de usar barba de um costume, conforme nós podemos perceber, de um costume negativo, né? Do costume do mundo, né? Que devemos aguardar aqueles que se recém-convertem, que Deus faça a obra, né? Que Deus tire esse mau costume. Mas será que essa é a vontade de Deus? O que Deus ele mencionou, o que Deus ordenou ao seu povo nas Escrituras? Agora eu vou entrar nas Escrituras junto com vocês para saber qual que é a vontade de Deus. Nós sabemos que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é as Escrituras Sagradas, correto? Então, o que as Escrituras ordenam, orientam o seu povo? E qual que é a vontade, então, de Deus referente ao uso da barba? Vamos ver aqui, nós vemos numa passagem bíblica, a única passagem está no Antigo Testamento que se refere, que faz um apontamento sobre a vontade de Deus em relação a esse assunto. Vamos ler Levítico 19, 27. O que diz? Bom, não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem desfigurareis os cantos da vossa barba. Certo? E em algumas versões está não destruirá, ou seja, um homem, ele não pode, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus ordena, um homem não pode deixar o seu rosto liso, ele não pode destruir a sua barba, que é uma das coisas que faz a separação entre um homem e uma mulher, certo? Nós vemos hoje, na nossa cultura contemporânea, a igualdade, a tentativa de igualar os gêneros, né? Homem e mulher praticamente andarem iguais. Esse é um costume do nosso mundo de hoje, certo? A tal da ideologia de gênero, de que não pode haver uma distinção tão grande entre homem e mulher, mas esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem tem aparência de homem e mulher tem aparência de mulher. Certo? Até também proibição na lei de Deus de que o homem se vista como uma mulher e também de que uma mulher se vista, se traje como um homem, para haver uma clara distinção entre macho e fêmea.
correto? Então nós podemos ver o quê? Que o uso da barba não é um costume mundano. O uso da barba não é algo que nós devemos orar para que Deus tire de um homem. Muito pelo contrário. O uso da barba é uma ordenança de Deus, é um mandamento de Deus. Então, como nós acabamos de ver em Levítico 19, 27, a vontade de Deus, a ordem de Deus é de que o homem não danifique a sua barba. É de que o homem não ande com o rosto liso, como se fosse uma mulher. Essa é a única ordenança que nós temos nas Escrituras sobre esse assunto da barba. Depois nós não vemos mais nada a respeito, muito menos no Novo Testamento. Ah, mas se não está no Novo Testamento essa ordenança de usar a barba, então não é mais válido. Se nós formos pensar assim, também no Novo Testamento não há proibição de fazer tatuagens, não há proibição de se consultar os mortos, não existe. Não há proibição do incesto, que nós vamos até tocar aqui, correto? Sobre esse assunto também vou falar sobre incesto nesse estudo da barba. Não há proibição de um homem ter relações com animais. Não há vários outros tipos de proibições que nós sabemos que são pecados. Então, se formos nos guiar de que se não está no Novo Testamento não é mais válido, então nós encontraremos vários tipos de problemas. As únicas exceções em que o homem deveria tirar a sua barba, nós vemos em Levíticos 13 e no capítulo Levíticos 14, onde aquele que contraísse lepra, ele deveria retirar a sua barba, raspar todos os pelos do seu corpo, como um processo, fazendo parte de um processo de purificação daquela doença. Fora isso, não existe outro tipo de liberação para que o homem ele retirasse a sua barba. Muitos irmãos se apegam na passagem de Gênesis 41, 14, naquele episódio em que José, filho de Jacó, estava preso no Egito, numa prisão egípcia, sob a acusação dele ter assediado a mulher de Potifar, onde o faraó teve aqueles dois sonhos, das vacas magras comendo as vacas gordas, das espigas secas sufocando as espigas boas. Então o faraó ele entrou em angústia com aquele sonho, ele convocou vários adivinhadores, nenhum deles conseguiu interpretar aquele sonho, e ele soube que havia um hebreu na prisão que tinha o dom de interpretar sonho. Então ele convocou José para que pudesse então interpretar qual era o significado desses sonhos. Todo mundo já conhece a história. E como os egípcios tinham o costume de se barbear e até as mulheres rasparem suas cabeças, era uma extrema falta de respeito alguém se apresentar ao faraó barbudo e cabeludo. Então José teve o quê? Que realmente retirar os pelos da sua barba. Então muitos irmãos utilizam desta passagem para justificar então o ato de se barbear, certo? Mas nós devemos raciocinar no seguinte ponto: até aí Deus não havia dado a lei que proibia o homem de retirar a barba. Até aí onde nós sabemos em Gênesis 41, 14, não havia lei que proibisse. E conforme nós podemos ver aqui nesta passagem no Novo Testamento, é a lei de Deus que nos indica o que é pecado e o que não é pecado, pois onde não há lei não há pecado. Então naquela época não havia lei mostrando que seria pecado o homem se barbear, e também, como não havia lei, então o se barbear não era pecado. Nós devemos pegar esse exemplo, por exemplo, na época lá de Adão e Eva, de Abel, de Caim. Como que eles se reproduziam? Era irmão que se casava com irmãos. E assim eles se multiplicaram e encheram a terra. Nós chamamos isso hoje de incesto. O incesto ele não era proibido por Deus. O incesto não era pecado. Mas a partir de então, quando Deus libertou o povo do Egito e quis tornar os hebreus uma nação santa, uma nação separada das demais, o que Deus fez? Deus deu todos
todos os seus mandamentos àquele povo, para que eles andassem em santidade na terra. Então o povo conheceu de que, a partir daquele momento, o incesto ele deixou de ser permitido, o incesto passou a ser pecado. No Novo Testamento nós não vemos a proibição do incesto, mas ele deixou de ser pecado? Não. Antes de ser dado como lei a proibição do incesto, ele era pecado? Não, ele era permitido, da mesma forma que barbear-se também era permitido. Enquanto não foi, Deus não decretou uma proibição, o incesto e o ato de se barbear não era pecado. E como vocês podem ver aqui atrás de mim, duas passagens bíblicas que mostram de que Deus não muda, de que a sua vontade não muda. Deus não apresenta sombra de variação. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus daqui a toda a eternidade. Amém? Ele não muda, ele não evolui, ele não se enquadra nas tendências, nos costumes, na modernidade, não. Deus, é o mesmo Deus e vai ser o mesmo Deus para sempre. Então a sua vontade de ontem é a mesma vontade de hoje, será a mesma vontade de amanhã. Sempre foi normal entre as nações pagãs, a cultura pagã, um homem andar barbeado. Nós sabemos que os egípcios, eles se barbeavam, os romanos, eles se barbeavam, ok? E nós podemos ver então que Deus, ele nunca se agradou desse tipo de costume, do homem andar com o seu rosto liso, o homem destruir a sua barba. Nós podemos ver também que dentro do cristianismo, no século XII, o Concílio de Toulouse, que começou a impor esse tipo de hábito, o seu clérigo andar barbeado. Então, dentro do cristianismo, certo? O costume do homem se barbear, inclusive dos seus ministeriados, partiu da Igreja Católica. E foram entre os séculos 17 e 18 que o padrão do homem andar barbeado dentro dos clérigos se tornou dominante, oficial na Igreja Católica, onde bispos, arcebispos, papas, padres, todos os que ocupavam o ministério na igreja, eles deveriam retirar totalmente as suas barbas. Então nós vemos que não é a vontade de Deus, certo? Esse tópico de ensinamento da Congregação Cristã do Brasil é um tópico, conforme a própria igreja mencionou no parágrafo 11, ele é um dogma da igreja, certo? É uma doutrina da igreja e não bíblica, não é uma doutrina bíblica. Aí o irmão que está me assistindo, você pode decidir qual doutrina você vai seguir, certo? A doutrina da igreja ou a doutrina de Deus? O que Deus realmente ele deseja do seu povo em relação ao uso da barba, correto? Eu apresentei então as bases bíblicas, aí você em casa, meu querido irmão, você decide conforme você quer andar, de acordo com a vontade da igreja ou de acordo com a vontade de Deus. Ok? Eu sei que esse tipo de estudo ele é bem polêmico, ele causa polêmica. Eu recebo muitas críticas. Quando eu lancei o primeiro estudo em relação à barba, eu recebi muitas críticas da Irmandade, mas eu peço perdão, tá? Pois o meu foco é agradar primeiramente a Deus e não ao homem, pois é Deus que tem salvação para dar. Ah, mas a barba ela salva? Não, a barba ela não é salvífica, mas nós não professamos que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Se você ama a Deus incondicionalmente, acima de todas as coisas, você tem que obedecê-lo sem querer nada em troca, não é verdade? Assim como você faz com um filho seu, uma filha, né? Você não faz o bem, você não demonstra amor sem esperar nada em troca. Com Deus nós devemos ser assim, nós devemos obedecer às suas ordens, sem pensar se nós vamos ser salvos por uma barba, ou por guardar um mandamento, ou não. Nós devemos fazer por amor, a partir do momento que nós falamos que amamos a Deus acima de tudo,
a gente deve obedecer suas ordens sem questionar, sem esperar nada em troca. Então eu peço perdão para a Irmandade, peço perdão ao Ministério da Congregação Cristã do Brasil, conforme eu falei que eu já faço parte há mais de 17 anos, mas eu vou continuar usando a minha barba, usando o meu cavanhaque, pois o meu foco é obedecer a Deus. O nosso prestar de contas é com o Criador, certo? O meu foco não é agradar a homens. Então eu agradeço a toda a Santa Irmandade por acompanhar o meu canal. Qualquer dúvida, está aqui o meu número do WhatsApp. Peço para quem não é inscrito que se inscreva, ative o ícone do sininho para cada novo estudo você ser automaticamente notificado pelo YouTube. Peço que compartilhe os meus vídeos em suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, ok? E continue nos acompanhando. Embaixo aqui na descrição do vídeo há um link onde há a listagem de todos os meus estudos e você também pode acessá-los através da página ccbestudos.com. Então agradeço a Irmandade mais uma vez, até o próximo estudo e saúdo-vos com a santa paz de Deus. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.